Olá, o que eu tenho para falar para você hoje é algo assim surpreendente. Sobrenatural e principalmente algo instrutivo que vai mudar a sua forma de pensamentos, assim como eu aprendi sobrenaturalmente através da palavra, e a minha forma de pensar, eu tenho sido um pouco mais seletivo com os pensamentos que tentam penetrar na minha mente. Então segura aí, não mude para outro canal, fica comigo até o final, porque esse vídeo, essa palavra é libertadora para você. Nós falamos e vamos iniciar novamente com esse texto de Efésios 6:10, que diz assim: a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra principados e contra potestades. Veja bem, a palavra principado, ela no grego em que a Bíblia foi escrita, ela dá uma ideia de arquétipos. Então ela dá uma ideia de arquétipo. O que são arquétipos? Nós falamos no vídeo anterior, que arquétipos são o quê? São modelos, são plantas de algum prédio onde mostram determinados caminhos. E quando nós falamos, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, a palavra de Deus está dizendo que muita coisa que acontece na nossa vida e que existem muitas coisas que estão travando a tua mente hoje, que são ação direta de principados, são ação direta de demônios na sua vida. Aí você fica assustado, e aí, o que eu faço? Será que você deve estar se perguntando se está endemoniado? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas existem diversas formas que Satanás, ele mantém alguém cativo, né? Quando ele não mantém alguém cativo através de um vício, quando ele não mantém alguém cativo, ele joga a pessoa na rua, muitas vezes ele mantém cativa a pessoa na forma dela pensar. E muitas vezes a pessoa caminha entre nós, ela é uma pessoa aparentemente normal. Porém, quando nós vamos analisar a vida desta pessoa, você percebe que existem muitos pensamentos que ao longo do tempo caminham, estão dentro dela, e que ela não sabe que aquilo é uma fortaleza demoníaca. E que através daquela fortaleza, o que é uma fortaleza? O que é uma fortaleza? Na antiguidade, os exércitos colocavam uma espécie de fortaleza para proteger, para dizer que aquele território, marcar aquele território e dizer que aquele território era deles. E o que acontece? Quando Satanás estabelece uma fortaleza mental, ele estabelece que aquele pensamento, ele vai alimentar aquele pensamento com todo tipo de coisa errada. Ele vai alimentar aquela fortaleza com pensamentos de rejeição. Ele vai alimentar aquela fortaleza com pensamentos de impossibilidade. Ele vai alimentar aquela fortaleza com todo tipo de pensamento que faz com que aquela pessoa ela não consiga sair daquele lugar. Por que ela não consegue sair daquele lugar? Mesmo que ela recebe no final do ano aquela feliz ano novo, que esse próximo ano seja assim, 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 assim. Por que não muda? Passam-se os anos, né? Entram-se os anos, mas você vê aquela pessoa naquele mesmo lugar, naquela mesma situação, naquela mesma forma de pensamento. E aí é que está o problema. Eu acho que vocês devem conhecer alguém desse exemplo que eu estou aqui dando. E isso é possível que até você esteja
nesse patamar. Mas eu quero aqui te dar algumas instruções que você pode fazer em oração. Você pode fazer na sua casa e você vai registrar numa folha de papel. Você vai ter um tempo para você pensar e você vai pedir ajuda do Espírito Santo. E você vai começar a anotar no papel o tipo de padrão de pensamento que vem constantemente na sua vida. Será que é aquele tipo de pensamento? Vou dar um exemplo aqui. Pensamento de perseguição. Tem pessoas que elas se sentem perseguidas. Elas se sentem perseguidas até o extremo de achar até que a sua sombra está perseguindo. É aquela mania de perseguição. Eu não estou desconsiderando que exista a perseguição. A perseguição é real, né? Quantos de nós já não somos perseguidos por alguma coisa? Mas eu estou falando daquela perseguição mórbida, aquela perseguição imaginária, que a pessoa vê em todo lugar. Lá em Israel, uma certa vez o Senhor usou o profeta Jeremias para dar uma palavra para o povo. O povo existia um tipo de pensamento, um dito popular, que se espalhou, uma coisa aparentemente parecia inocente, mas aí nós temos que ter cuidado com determinados tipos de pensamento que nós acabamos nós acabamos abrigando esses pensamentos dentro de nós, e eles começarão a fazer parte da nossa vida, e tudo que nós fazemos na prática tem como inspiração, mesmo sem você saber, esse tipo de pensamento. Inimigos por todos os lados. Aliás, existia um pensamento em Israel que dizia: os pais comeram uvas verdes e os filhos embotaram os dentes. Estava dizendo que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram embotados. Você já deve ter comido algum tipo de fruta que tem ácido, principalmente uva, e fica alguma coisa nos dentes. Era isso que estava acontecendo. Mas qual é o significado desse pensamento? É que os pais haviam pecado e os filhos iam pagar pelo pecado dos pais. E o Senhor, e aquilo acabou se transformando no imaginário coletivo daquela gente. Era um pensamento que dominava a cultura daquela época. E aí Deus entra na história e manda Jeremias dizer uma palavra: nunca mais se ouvirá esse provérbio em Israel. Porque aquele provérbio, aquele pensamento, aquela ideia estava paralisando o povo. Ou seja, será que eu sou responsável pelos erros dos meus pais? E aí o Senhor diz: olha, cada um vai pagar pelo aquilo que ele faz. Cada um vai receber a conta pelo aquilo que ele fez. Esses dias eu tenho conversado com muitas pessoas e existem muitas pessoas fatalistas, principalmente no reino de Deus, por incrível que pareça. O que é um pensamento fatalista? E o fatalismo é aquela coisa de que você não pode mudar a sua história. O destino está selado e aquilo acabou. E eu quero falar para você que esse tipo de pensamento não é o pensamento de Deus. No pensamento de Deus existe sempre uma coisa chamada mudança. No pensamento de Deus existe sempre outro fator chamado arrependimento. O que é arrependimento? É mudança de mentalidade. Hoje, quem sabe, você está me assistindo nesse vídeo e você diz assim: olha, não tem jeito para mim, eu sou uma pessoa completamente, eu nasci para me perder. Mas eu quero dizer que esse não é o pensamento de Deus para você. Deus diz assim: eu tenho para você pensamentos de paz. E como é que eu vou descobrir que Deus tem esses pensamentos de paz para mim? Através da palavra. Então, tem muitas pessoas que elas vivem com essa fortaleza mental, achando o seguinte: eu nasci para sofrer. Esse é o meu karma, esse é o meu destino. Deus, Ele não nos engessou.
Deus ele dá sempre uma oportunidade de mudança. E Deus está dizendo, eu farei uma coisa nova. Eu farei uma coisa nova. É possível que hoje o seu padrão de pensamento diz para você o seguinte: nada dá certo na minha vida. Você conhece alguém que fala isso? Ou quem sabe até mesmo você fala esse tipo de coisa. Quero dizer para você que isso é um padrão de pensamento errado. E através desse padrão de pensamento, Satanás estabelece uma cabeça de ponte, uma fortaleza, e estabelece um modelo, estabelece um paradigma, estabelece um arquétipo, uma planta. E muitas vezes esse tipo de planta você vai passando para os seus filhos, vai passando para os seus netos, bisnetos, vai passando para a geração inteira. As pessoas que não souberam discernir aquele pensamento vão entendendo que o mundo é desse jeito, a situação é desse jeito, e o destino delas é o fracasso. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa: Deus não criou ninguém para o fracasso. Deus coloca diante de nós o caminho da vida e o caminho da perdição. E Ele diz assim, olha, escolhe a vida. Muito bem, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, você também compartilhe para abrir a mente de outras pessoas, e o meu pedido, a minha oração a Deus é para que Deus venha trazer a você discernimento, e para que você saiba que tudo que é belo, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama. Fique na paz e até o próximo encontro.